Olá pessoal, vamos então ao terceiro vídeo, que é o fechamento da sequência que nós abrimos de 3 vídeos sobre como fazer inscrição de imóveis no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, esse que está aqui na tela. E o vídeo de hoje é um vídeo mais longo, de 40 minutos, mas vale a pena. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas, porque no próximo vídeo nós vamos trabalhar justamente as dúvidas de vocês. E agora vem aquela parte gel. Eu acho a parte mais interessante, mas é a parte que mais difícil de fazer. Para quem não tem conhecimento de geoprocessamento, não, eu tenho que ser honesto, não vai conseguir fazer um cadastro ambiental rural correto, certo? Então, se você realmente não tem conhecimento de ferramentas de geoprocessamento, se você não tem conhecimento do sistema SIG, se você não é dessa área de geotecnologia, é melhor você não se aventurar a fazer o cadastro ambiental rural, não. Procura alguém que sabe, paga um profissional da área, e aí você vai ter um cadastro correto, que não vai te dar dor de cabeça no futuro, tá? Então vamos lá, a parte aqui, GEL. Então, primeiro aqui são os dados do imóvel. Então a gente primeiro vai colocar o imóvel rural. Clica aqui, clica em imóvel. Então, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta de importar arquivo. Mas é possível você desenhar um polígono, por exemplo, assim, ó. Mas isso é o pior das situações. Por quê? Você está chutando, né? Você não tem precisão de mapeamento nenhuma disso aqui. Muita gente faz isso e isso é leviano, né? Você sair desenhando coisas sem você saber o que está desenhando, né? Você pode sofrer sanções por causa disso, porque você está prestando informações falsas, né? A não ser que você tenha uma mão muito boa e consiga aqui com perfeição delimitar o seu imóvel, que eu acho muito difícil. Então, o mais indicado, vou apagar, sim. O mais indicado, então, é você importar um arquivo que já esteja pronto, tá? Então, eu já tenho os arquivos prontos, vou importar. Clica aqui, aqui ele já te dá uma dica, olha, o arquivo a ser importado, ele tem que estar em coordenada geográfica ou projeção UTM, obrigatoriamente. Ou em grau minuto segundo ou em projeção UTM. Sendo que os dados que são aceitos são esses, SIGAS 2000, SAT 69, WGS 74, Córrego Alegre. Não tente inventar moda. Ou você coloca nesse formato aqui, ou se você colocar em qualquer outro formato, você vai ter problemas, ok? Então vamos lá, vou importar. Meus arquivos já estão todos em SIGAS 2000, UTM SIGAS 2000, tá? Para evitar problemas. Então vou importar aqui o arquivo. Eu vou achar lá dentro do meu computador aonde estão os arquivos, ok? Então vou começar aqui com o limite do imóvel, né? Dou linha aqui, ó, imóvel rural, tá vendo? Pode ser, as extensões do arquivo podem ser um arquivo compactado de extensão shape, né? Que pode ser produzido no ArcGIS ou no QuantumGIS, ou pode ser um arquivo do Google Earth Pro. Eu estou usando aqui um arquivo KML que veio do Google Earth Pro, ele aceita bem. Então, uma extensão que ele aceita bem. Então importou, beleza. Ok. Agora nós vamos colocar a sede do imóvel. Gente, uma coisa importantíssima, tem todas essas camadas de gel para lançar. Tudo que tiver dentro do imóvel tem que ser lançado. Tem gente que acha que as coisas são opcionais. Ah, se eu quiser lançar a rodovia, eu lanço. Ah, se eu quiser lançar o rio, eu lanço. Ah, se eu quiser lançar o topo de morro, eu lanço. Não. Tudo que tiver dentro desse imóvel rural, você tem que lançar. Você só não vai lançar aquilo que não existir. Então, por exemplo, esse imóvel rural não tem app, por exemplo, de vereda. Não tem app de manguezal. Não tem app de dunas. Então, não vou lançar. Esse imóvel rural não tem essas apps, eu não vou lançar. Mas todas as apps que tiver, eu tenho que lançar. Então, eu tenho que andar por todos os caminhos e lançar tudo que tiver. O que não tiver, evidentemente, eu não vou lançar. Mas não é opcional lançar as coisas. Isso é muito comum. Eu ouço muito falar, eu vou ver se eu lanço a rodovia. Ah, eu vou ver se eu lanço os remanescentes de vegetação nativa. Não, o seu cadastro fica errado. Se tiver remanescente de vegetação nativa, você tem que lançar. Se tiver rodovia, você tem que lançar. Tudo que tiver dentro do seu imóvel rural ou passar pelo seu imóvel rural, você tem que lançar, ok? Vamos seguir então. Sede do imóvel. Achar o imóvel aqui, tá aqui o imóvel, olha que bonitinho. Vou supor que a sede seja aqui, ó. Tem uma casinha aqui, aqui não dá pra ver, mas eu conheço lá essa área aqui, eu sei que tem uma casinha bem aqui. Vamos lançar essa casinha aqui como sendo a sede do imóvel. Então, desenhar um ponto e aqui em cima da casinha. Certo? Então, supor que essa aqui seja a sede desse imóvel. Ok? A sede é mais tranquilo, dá para visualizar melhor um pontinho, se você tiver
boa noção assim de geográfica, de olhar mapa, você consegue fazer bem, tá? Não é difícil não. Então foi, aqui do imóvel só tem essas duas coisas para lançar. Vamos agora à cobertura do solo. Clica aqui na cobertura. Bom, aqui vem uma dica importante. Primeira coisa que você tem que lançar é o remanescente de vegetação nativa, ok? Então clica aqui no remanescente de vegetação nativa, tá? E vamos importar eles aqui para dentro. Então vou importar aqui nessa ferramenta, importar. Então vamos lá. Então tá aqui os fragmentos florestais, tá vendo? Aqui agora já é um arquivo compactado, como eu disse para vocês. Ele aceita tanto arquivos KML, por exemplo, como arquivos compactados shape. Então isso aqui é um shape compactado, vou importar ele aqui, abrir. Então tá aqui, pessoal, os arquivos importados. Desculpa. Esse arquivo aqui daquele fragmento florestal de tamanho médio, esse aqui do fragmento florestal de tamanho menor, esse aqui do fragmento florestal de tamanho maior. Como vocês podem ver, o fragmento tem um pedaço que está fora do imóvel, mas ele mesmo faz recorte, ó. Pode ver que aqui é um verde, mais uma cor assim mais fechada, né? E aqui já é mais translúcido, mostrando que essa parte aqui ficou de fora, certo? O próprio programa faz esse recorte. Agora nós vamos lançar o área de pousio. Se vocês quiserem, pode lançar a área de pousio, que a própria lei, como a gente já viu, define com a área de pousio. Lembrando que a área de pousio está sempre sobreposta à área rural consolidada, ou seja, ela não pode estar sobreposta sobre o remanescente de vegetação nativa, certo? Porque tem toda uma definição que está na lei do que é o remanescente. Se vocês quiserem, em outro vídeo a gente discute. Mas, a princípio, a área de pousio vai estar sobreposta com a área rural consolidada. Não é esse caso aqui, porque esse imóvel, eu vou supor que não tem área de pousio, certo? Mas ele vai ter área rural consolidada. Então, clico aqui. Importantíssimo. A área rural consolidada é tudo que não é essa área de vegetação nativa. Se você não lançar todo o restante, que não é área de vegetação nativa, ou seja, essa parte que eu estou passando o mouse, né? Todo o restante como área rural consolidada, o que você não lançar, o cadastro vai entender como área antropizada não consolidada, ou seja, o cadastro vai entender que é desmatamento. Então, se eu não lançar, por exemplo, se eu deixar em branco aqui, não lançar área rural consolidada, todo esse restante que não é verde, o cadastro vai entender que é um desmatamento que eu fiz, certo? Eu estou supondo aqui que no caso o imóvel rural é meu, então a responsabilidade seria minha de estar declarando aqui que eu desmatei o imóvel, e não é o caso. Esse imóvel aqui, eu estou supondo que esse aqui são os remanescentes de vegetação nativa e essas outras áreas são áreas rurais consolidadas. Então o que eu faço? Eu clico aqui, vou lançar o imóvel todo como área rural consolidada. Eu importo. Olha, vamos lá. Quando eu faço isso, o programa ele automaticamente desconta os remanescentes de vegetação nativa. Pronto. Tudo que não for remanescente, ele pintou de roxo. Esse roxo são as áreas rurais consolidadas, ok? Vou fazer de novo de uma outra forma. Vou apagar aqui. Então eu posso clonar também, é uma outra forma de fazer. Eu já lancei o imóvel, então vou clonar o imóvel aqui, ó. Outra forma de lançar. Pronto, ele pintou de cinza. Tudo que ele pintou de cinza aqui é a área rural consolidada, ok? Tranquilo? Então, ficou legal. Então, fizemos aqui o que tinha. Esse imóvel, vou supor que não tem área de pousio. Se tivesse essa área de pousio, eu teria que desenhar ela aqui dentro da área rural consolidada, em cima do cilindro, ok? Mas não tem, então o remanescente tem, a área rural consolidada tem. Vamos para a parte da servidão. Infraestrutura pública. Infraestrutura pública não, vou lançar como utilidade pública. Utilidade pública, então, eu vou lançar a RJ e a linha de transmissão, que são as duas únicas que tem nesse imóvel rural. Então, vamos lá, linha de transmissão. Então, conforme vocês podem ver aqui, quando eu trouxe aqui para dentro do programa a camada da linha de transmissão, ela era uma camada de linha, era simplesmente uma linha mesmo. E aí, ele vai me perguntar, toda vez que eu trago, ele precisa trabalhar com polígono. Então, ele vai me perguntar qual é a largura, né? No caso aqui, como é uma linha de transmissão, trata-se da faixa de domínio dessa linha de transmissão. E eu vou ter que informar para ele poder gerar um
buffer de um polígono a partir da linha que seria o eixo central desse buffer, né? Nesse caso eu vou chutar um valor aqui de 15 metros porque eu não pesquisei qual é a tensão dessa linha de transmissão, porque essa faixa de domínio de linha de transmissão e distribuição de energia elétrica, ela varia em função da tensão, e eu, como não pesquisei, não tive tempo, então eu não sei qual vai ser a faixa de domínio, mas eu estou supondo aqui 15 metros, então clico aqui 15 e ok, pronto, ele já colocou. Agora vou a outra utilidade pública, que é a rodovia. Vou lançar aqui a rodovia. Essa rodovia já é um polígono, então ele não vai me fazer aquela pergunta. Pronto, já lançou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá lá, o roxinho é linha de transmissão e o outro roxinho aqui na verdade ficou meio marrom, né? Roxo com marrom, que é a rodovia, certo? Então, tudo que tinha que ser informado aqui eu já informei. Não tem reservatório para abastecimento de geração de energia elétrica, no caso aqui desse imóvel, seria um barramento de curso d'água, não tem, então não vou lançar. Então vou agora para a parte de app e uso restrito. Então, item por item, como eu disse, vai lançar tudo que tiver, certo? Então, área de uso restrito de declividade entre 25 e 45 graus. Estou supondo aqui nesse caso que esse imóvel não tem, então não vou lançar. Mas se tivesse, eu teria que lançar, certo? Região pantaneira, o estado do Rio de Janeiro não está na região de Pantanal, então não vou lançar. Curso d'água com largura de até 10 metros, tem. Então vou importar aqui o arquivo. Então aqui, novamente, importar. Vou dar uma paradinha no vídeo, porque esses arquivos shape, compactados, eles são pesados. Demora para importar. E depois eu volto aqui, quando tiver terminado de importar, e dou sequência, tá bom, gente? Aí, como vocês podem ver, depois que ele abre a camada, como essa camada de hidrografia de até 10 metros é uma camada de linha, ele pergunta a largura desses cursos d'água. Nesse caso, eu vou colocar que todos têm 1 metro de largura, ok? Aí vai perguntar, como são vários rios, ele pode perguntar um por um. Então, o que eu vou fazer então para facilitar? Vou botar 1 metro, pedir aplicar para todos. Pronto, aí ele já vai lançar todos com 1 metro de largura, certo? Vamos então agora selecionar aqui os cursos d'água de 10 a 50, que seria aqueles trechos do rio Carangola que são mais estreitos. Como eu disse para vocês, tem largura entre 10 e 50 metros. Então, vou importar eles aqui. Vou pegar o KML, que ele é mais leve que o shape compactado, tá? O shape compactado tá demorando muito para carregar. Então aqui, pronto. Vou ver aqui. Ih, deu um erro. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou mudar a classe aqui de 50 a 200. Vou importar aqui. Seria a segunda classe. Na primeira deu um erro. Eu vou ter que descobrir qual foi. Só um momentinho. Vamos aqui a segunda classe, que é o rio Carangola maior que 50 metros. Aí ele pergunta, qual é o valor entre 50 e 200? Foi em torno de 63, a gente mediu, né? Então o primeiro segmento aqui está 63. O segundo segmento também em torno disso. E o terceiro segmento, lembra que eram 3 pedaços? Também em torno disso. Pronto. Está processando aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Importou, tá vendo? Então esse aqui é o primeiro segmento, segundo, terceiro. E agora eu vou ter que lançar aqui aquela parte que liga todos eles, que é a parte que tem entre 10 e 50 metros de largura. Vou parar aqui o vídeo, porque está dando algum erro no arquivo. Eu vou consertar o erro do arquivo e importar aqui. Só um momentinho. Pronto, já descobri qual era o erro aqui do arquivo. Vou importar de novo aquele trecho do rio Carangola. Na verdade, os 3 segmentos do rio Carangola, que tem entre 10 e 50 metros de largura. Vamos lá.
Rio Carangola. Cadê? Aqui. Rio Carangola de 10 a 50 metros de largura. Olha, ele está dando erro de novo. A geometria importada deve ser um dos tipos polígono. Obrigatoriamente tem que ser um polígono. Ele não está reconhecendo como polígono. Vou de novo lá tentar descobrir qual é o erro. Bem, pessoal, descobri qual era o meu erro aqui no arquivo. O arquivo tinha duas linhas cruzadas e realmente não aceita importar aqui para dentro do CAR arquivos vetoriais com linhas cruzadas. Eu tive que desfazer o cruzamento para poder importar. É por isso que eu digo mais uma vez, foi importante esse erro ter aparecido, porque se vocês não têm conhecimento de processamento e alguém der o arquivo para vocês e tiver algum erro no arquivo, o programa não vai aceitar e vocês não vão saber consertar. E aí é um problema, né? No meu caso, como eu mesmo gerei todos os arquivos, eu sei onde eu errei e sei como consertar. Então vamos lá, vamos trazer o arquivo aqui para dentro da parte do Rio Carangola que tem entre 10 e 50 metros de largura. Importar. Eu zipei o arquivo, tá? Então tá aqui. Então, como vocês podem ver, o arquivo foi importado com sucesso. Vou ampliar aqui para vocês verem. Então aqui estão os 4 segmentos do Rio Carangola que tem entre 10 e 50 metros de largura. O primeiro, o segundo, terceiro, quarto. E aqui os outros 1, 2, 3 segmentos que tem entre 50 e 200 metros de largura, ok? Então, já colocamos aqui o PP de curso d'água de até 10 metros, de 10 a 50, de 50 a 200. Não tem essas APPs aqui de curso d'água entre 200 e 600 ou mais 600 metros de largura. Não tem lago ou lagoa natural, mas tem nascentes. Vamos trazer as nascentes aqui para dentro. Nascentes. Vamos lá, acho que eu passei. Nascentes, está aqui. Pronto. Trouxe as nascentes. Vou diminuir aqui o zoom para vocês poderem visualizar. E olha que bonitas as nascentes. Todas elas aí, tá vendo? Continuando. Reservatório artificial não tem. Reservatório para geração de energia elétrica não tem. Banhado não tem. Manguezal não tem. Restinga não tem. Vereda não tem. Área com altitude superior a 1.800 metros não tem. Declividade maior a 45 graus. Essa tem. Vamos trazer aqui para dentro. Aqui. Processando. Trouxe. Esses arquivos são leves, não são tantos. Então tá lá. Todas aí. Certo? Por fim, borda de chapada não tem, topo de morro tem. Vamos ver se eu consigo trazer um arquivo zipado. Pode ser que ele engasgue de novo, demore. Se for o caso, eu dou uma paradinha no vídeo e volto quando ele estiver desengasgado. Deixa eu ver aqui se... Não, eu tenho um KML aqui. Vou trazer o KML, que é mais leve. Pronto, já trouxe. Melhor que o arquivo zipado, que é mais pesadinho. Então vamos lá. Tá vendo? Ele mesmo aqui diz, ó, ou arquivo shapefile, que vai ser zipado, ou KML, ou GPX. Eu trouxe alguns zipados, KML zipado, ou trouxe alguns KMLs, tá vendo? Ele informa. No caso de formato shapefile, os arquivos SHP, SHX, DBF, PRJ devem estar compactados com arquivo zip. Por isso que eu digo que eles têm que estar zipados, ok? Então tá tudo aí. Tudo que tinha de uso restrito foi. Reserva legal. Então aqui já preencheu tudo. Reserva legal. Então a gente vai lançar a reserva legal aqui desse imóvel rural. Eu posso lançar como área proposta, uma área que já está averbada, aprovada e não averbada, ou uma reserva vinculada à compensação de outro imóvel. Nesse caso, é uma reserva proposta, porque esse imóvel rural não tem reserva aprovada, nem aprovada não averbada, e também não tem nada de compensação. Então vem aqui, certo? E aí, eu vou lançar os 3 fragmentos florestais como reserva legal, ok? Deve dar os 20%. Depois no final ele vai me dizer os percentuais, tá? Mas como já é uma vegetação nativa,
eu vou lançar eles. Eu, como proprietário rural, tenho interesse de continuar preservando. Vou lançar os 3 como reserva legal. Não pode ser menos de 20%, porque no caso do estado do Rio de Janeiro, né, cai naquela regra de que a reserva legal mínima é de 20%. Então não poderia lançar menos, mas lançando esses 3 fragmentos, com certeza vai somar mais de 20%. Então vou lançá-los. Nesse caso aqui, eu vou clonar. Deixa eu ver. App uso restrito, não. Vou clonar a cobertura do solo. Vou clonar os remanescentes de vegetação nativa. Tá vendo? As 3 geometrias. Ok. Pronto. Os três vão ser a minha reserva legal. Então, já foi aqui. Não é, aqui é sempre opcional. Ou é uma coisa ou é outra. Nesse caso, é reserva proposta. Ok? Então, foi tudo. Preenchi todos os campos. Vou para a parte das informações. Então, dando próximo aqui. Ele vem para a parte das informações. Se você quer pessoal, você vai preencher de acordo com a realidade do seu imóvel. Então, deseja aderir ao PRA? Eu sempre recomendo aderir. Por quê? Como vocês viram aqui na parte gel, tem muito curso d'água aqui que não tem remanescente de vegetação nativa na borda. Como vocês sabem... Deixa eu ver se consigo sair disso aqui. Pronto. Como vocês sabem, essas margens de curso d'água deveriam estar todas com floresta, mas não estão. Então, para eu ter prazo como proprietário rural, para eu ter um prazo de até 20 anos para reflorestar essas margens de curso d'água, eu tenho que aderir ao PRA. Então, eu vou aderir aqui. Então, eu sempre recomendo você aderir. Tá? Você proprietário rural que está fazendo, ou você consultor que está fazendo um cadastro para alguém, recomendo sempre aderir ao PRA. Até porque tem prazo para aderir ao PRA. Tá? Nesse caso, desse vídeo aqui que está sendo gravado em 2019, o prazo é até 31 de dezembro desse ano. Quem não aderir até 31 de dezembro desse ano não pode aderir depois. Possui déficit de vegetação nativa para cumprir a reserva legal? Não, ele tem até vegetação demais. Tem TAC nesse imóvel? Não tem TAC. Existe projeto de PRAD aprovado? Não, não existe. Existem infrações? Ou seja, esse imóvel recebeu alguma multa por causa de reserva legal, APP? Não. O imóvel possui remanescente de vegetação nativa excedente ao mínimo de reserva legal? Eu acho que existe. Eu não calculei, mas acho que esses fragmentos dão mais de 20%. Mas vou botar o caso aqui que vou supor que seja a conta, que dê exatamente 20%, então vou botar que não. Existe RPPN nesse imóvel? Não existe. Possui cota? Não, não possui cota. E aí, pergunta a que legislação está submetido o imóvel. A interpretação que eu tenho, que muitas pessoas concordam comigo, é que isso aqui é cabível no que diz respeito a quando que o imóvel foi criado, né? Quando que o imóvel surgiu. No caso, eu vou supor que esse imóvel aqui surgiu no ano de 2010. Se ele surgiu no ano de 2010, é a partir de 22 de julho de 2008, tá? Se esse imóvel surgiu em outro momento, aí vocês poderiam escolher aqui a data. Aqui tem várias datas, de 2000, 2008, 2000, 2001, você escolheria aqui e marcaria, ok? Ocorreu alteração da área do tamanho do imóvel após 2008? Se esse imóvel surgiu em 2008, depois de 2008, surgiu em 2010, então depois de 2008 não teve alteração de área, certo? Ele teria, se ele tivesse surgido antes, por exemplo, 2006, sofreu um desmembramento em 2007, por exemplo, aí ele teria tido uma alteração de área antes de 2008, mas não é o caso aqui, eu vou supor que não é isso. Pronto. Aí pergunta, deseja finalizar o CAR? Sim. Pronto. Tá lá, ele faz todas as contas, tá? A reserva legal líquida, tá vendo, ó? Que ele tem, são 117, eu vou até calcular aqui agora para vocês, pra gente tirar essa curiosidade para ver se está excedendo os 20%, ó. 117,1012, vou dividir pela área líquida do imóvel, que é essa daqui, ó. 480, 26, 37. Está dando 24%, ou seja, tem 4% a mais de área de reserva legal do que aquilo que é obrigatório por lei, tá? Mas tranquilo, eu sou um proprietário rural que eu quero conservar, eu quero conservar mais de 20% na forma de reserva legal, então vou deixar assim mesmo, ok? Então tá aí. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai subir aqui em cima e gravar para envio. Quando você fizer isso, você vai gerar o arquivo .car, que é o arquivo que deve ser lançado no site do CAR. Então, os dados fornecidos até o momento foram salvos.
Deseja sair do cadastro? Sim. Muito bem. Aí ele abre essa opção de você gravar para envio. Clique em gravar. Deseja realmente gravar? Sim. Aí você vai escolher o local onde você vai gravar. Eu já tenho uma pastinha aqui que eu criei para isso, que é a pasta do car, do Ecolegal, car. Pronto. Ele automaticamente gera esse nome, não mexa nisso, sugiro não mexer. Deixa como está, salva. Se você quiser baixar o protocolo, clique em OK. Quando você clica em OK, ele vai gerar o protocolo, certo? Bom, se tem o arquivo.car aqui, o que você deve fazer? Ele não abre assim, teria que abrir por dentro do car para ver esse arquivo.car. Vou fechar o car aqui, ó. Ah, tá aqui, o protocolo tá aqui, perdão, gerar protocolo. Eu vou salvar na minha pastinha. Então vamos lá. Pronto. Aqui eu posso mudar o nome, não tem problema não. Vou chamar de protocolo do car. O ideal é não salvar o nome, porque aquela numeração vai ficar a mesma numeração do arquivo.car. E aí você consegue relacionar uma coisa com a outra mais fácil. Por isso que o ideal é não mudar o nome. Mas no caso que eu vou mudar, só para facilitar a compreensão de vocês. Salvei como protocolo car. Aqui, ó. Protocolo car. Então tá lá. Certo? Esse é o protocolo. O protocolo é gerado antes do envio do car, certo? Tem esse QR Code aqui para verificar, checar a originalidade do documento, certo? Muito bem. Bem, e para finalizar, fecho aqui. Como que envia o arquivo para a base do car? O ideal é enviar por aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Perdão. O ideal é não enviar por aqui. Tô falando bobagem. Enviar por aqui é perigoso. Recomendo vocês não fazerem isso, tá? Sugiro não fazer isso. Enviar pelo site do car é mais seguro. Então vem aqui no site do car. Enviar car. O que você faz? Você pega o seu arquivo aqui, .car. Eu não vou enviar porque esse aqui, como eu disse, as informações são todas falsas aqui, né? Todas não, as informações relativas ao limite do imóvel, os meus dados pessoais são falsos. Então, eu não vou enviar para não ter um cadastro falso na base. Mas, você fazendo o seu cadastro verdadeiro, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Minimiza. Vou dar uma diminuída aqui na tela. Opa! Você faz, você pega aqui, ó, seu arquivo.car aqui, ó, clica, segura, arrasta e solta aqui. Quando você soltar aqui, automaticamente vai estar enviado e vai gerar o seu recibo do car. Você salva o recibo do car, é esse recibo do car que você vai precisar para mostrar que o seu imóvel está regularizado junto ao sistema. É claro que ainda vai passar pela análise do órgão ambiental, mas pelo menos você mostra que você fez sua parte. Então vai servir para você pegar crédito rural, alguns cartórios exigem no momento de transação do imóvel que você apresente o recibo do car. Enfim, tem vários segmentos da sociedade que têm exigido essa comprovação do recibo. Então você pega o arquivo.car, copia, segura, arrasta, joga ele aqui, ele vai gerar o recibo, aí você imprime esse recibo e pronto, você já tem o seu documento comprovando que você fez o car. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Mandem suas dúvidas pro canal, vocês podem botar nos comentários, ou podem mandar pro e-mail que eu já deixei aqui embaixo, nos comentários, para vocês também enviarem dúvidas por e-mail, caso desejem. E espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de curtir, não deixem de ativar o sininho, não deixem de compartilhar o vídeo, porque isso é importante para incentivar a nós aqui que produzimos esse canal. Fui! É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe seus comentários aqui embaixo. Se quiserem colocar as dúvidas, coloquem, é muito bom. Se preferirem, pode mandar por escrito, por e-mail,
ecolegal.leonardocampanelli@gmail.com. Espero então vocês no próximo vídeo de Tira Dúvidas. Até lá!